Na nossa última aula, nós estávamos analisando as contribuições de melhoria. E eu dei para vocês o fato gerador, né? Nós vimos as obras, a valorização dos imóveis decorrentes de obras. E hoje nós vamos continuar a análise dessa espécie tributária, passando para os limites de cobrança. Vocês vejam que a contribuição de melhoria, a semelhança do que acontece com as taxas, elas são tributos contraprestacionais, né? O Estado ele realiza uma obra que gerou um custo e teve uma valorização. Várias pessoas, né, valorizou a cidade, mas algumas pessoas tiveram uma valorização mais específica, né? E, portanto, eles vão pagar um tributo em razão dessa valorização a mais que eles receberam por força dessa obra. Então, é uma taxa que ela é contraprestacional. O Estado tem que fazer algo para poder cobrar o tributo, né? E aí, para lhe fazer essa cobrança, você tem dois limites, que estão no artigo 81 do CTN, que eu li na aula passada. Eu tenho um limite global e eu tenho um limite que é individual para a cobrança. O limite global é aquele que é o custo da obra. Para evitar um enriquecimento sem causa do Estado, aqui está do lato sensu, exatamente porque ele é um tributo contraprestacional, é, a soma de todas as cobranças, elas não pode ser, das cobranças das contribuições, né, não pode ser maior do que o valor do custo da obra. A ideia aqui é você se ressarcir. O Estado realizou uma obra pública e ele vai se ressarcir de parte desse custo, né, com a cobrança do tributo. Então, e vai cobrar exatamente daquelas pessoas que tiveram uma valorização extraordinária do seu patrimônio por força extraordinária, que eu digo assim, valorização maior, né, por força dessa obra, né, maior do que o restante da população. Então, você vai ter esse limite global, que é o custo total da obra. E você tem um limite individual, que é a valorização que cada imóvel teve em razão daquela obra. Então, ninguém pode pagar mais do que a valorização que teve. E, ao mesmo tempo, somadas todas as cobranças, você não pode ultrapassar o custo da obra, senão você vai ter um enriquecimento sem causa. Então, vocês vejam que isso gera, vamos dizer assim, não é que é uma dificuldade, mas um certo planejamento, né, prévio, e que a maioria dos entes federativos não tem muito, né? Então, por quê? Primeiro, você tem que ver qual é o custo da obra. Segundo, você vai ter que definir as áreas que serão atingidas por aquela obra e que sofrerão uma valorização. E você tem que calcular qual é o valor que cada imóvel valorizou e levando em consideração o custo total da obra, porque você tem que observar os limites, o limite, né, global e o limite individual. Para atender a isso, é que o CTN, no artigo 82, ele diz o seguinte: a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Tem jurisprudência do Supremo dizendo que você tem que ter uma lei para cada cobrança. E esse é um problema por isso é que muitos entes não cobram. Porque eu vou ter que dizer, eu vou ter que, não basta uma norma geral. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem contribuição de melhoria prevista no Código Tributário Municipal. Mas para ser efetivamente cobrada, que repete o CTN, né? Mas para ser efetivamente cobrada, você tem que atender o 82, que diz: a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. 1. Publicação prévia dos seguintes elementos: memorial descritivo do projeto, orçamento do custo da obra, orçamento do custo da obra, porque esse é o limite global. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. Vocês vejam, ela visa ressarcir uma parcela do que o Estado gastou. Então, você vai ter que dizer, essa parcela vai ser ressarcida. Delimitação da zona beneficiada. Quais são os imóveis que vão ser beneficiados? Então, por exemplo, construir o metrô, que é do Estado. Quais são os imóveis que vão ser beneficiados?
Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Então, por exemplo, às vezes, aquelas ruas que estão mais próximas, os imóveis do lado, têm uma valorização maior do que aqueles que estão mais distantes. Então, você vai ter que definir. Vocês vejam, isso exige planejamento, né? E lei específica. 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de quaisquer dos elementos referidos no inciso anterior. Você vai publicar um edital e você vai dizer, você vai ter a lei prevendo, né, que é a contribuição, qual é a parcela que vai ser gasta daquilo, vai ser ressarcido, e você vai ter que publicar o edital, que vai ter todos esses elementos, e você vai ter que abrir um prazo para as pessoas dizerem, não, meu imóvel não vai se beneficiar disso, não. Não nesse parâmetro que o governo está indicando. 3. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento de impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo de sua apreciação judicial. Você tem que abrir prazo para ampla defesa e contraditório. Impugnações administrativas, processo administrativo tributário. Então, tem que ter planejamento. Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, a que se refere a linha C do inciso anterior, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Você pega o custo da obra, vê quais são os índices de valorização, porque os imóveis mais próximos podem ter uma valorização maior do que os mais longínquos, e você vai dividir o custo da obra. Parágrafo 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, porque o tributo vai ser lançado, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integraram o respectivo cálculo, para que eles possam exercer ampla defesa e o contraditório. Eles podem impugnar o lançamento. Tá? Então, vocês vejam que é um tributo que exige uma atuação estatal, exige um planejamento estatal. E a maioria dos entes federativos não faz isso. Né? A lei tem que ser prévia para você cobrar. Então, o Sul tem muito esse hábito de você pensar, de pensar no sentido que você vai financiar uma obra, ou parcela, ou ressarcir-se de uma parcela da custo da obra, e você tem que identificar isso previamente. Tá? Então, a meu ver, infelizmente, a maioria dos estados e municípios não tiveram, não tem essa previsão. Então, só para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, vocês se lembram que eu acho que na aula passada eu mencionei as grandes obras para as Olimpíadas. O município ou o estado do Rio de Janeiro teve o metrô para a Barra da Tijuca, né? Não sei quem veio para a Olimpíada, quem mora no Rio, quem conhece o Rio. Isso foi uma obra de infraestrutura mega, né? Teve alguma cobrança de contribuição de melhoria? Nenhuma. Nem municipal, nem estadual. Então, vocês vejam que não há esse hábito. Nunca vi no município do Rio de Janeiro a cobrança de contribuição de melhoria. Nunca vi. E não me recordo de cobrança no Estado também. Então, assim, no Rio de Janeiro é muito difícil cair isso em prova de concurso, porque contribuição de melhoria não é algo usual, né? É meramente teórico. A meu ver, infelizmente, porque eu acho que esse é um tributo que tem esse caráter, que está relacionado também a uma questão a meu ver, de justiça fiscal, tá? Uma questão que chegou ao Supremo que é interessante é porque vocês vejam que questionou-se a constitucionalidade das contribuições de melhoria, porque quando você tem um imóvel que sofre uma valorização, por qualquer motivo que seja, essa valorização pode ser levada em consideração para o cálculo do IPTU, né? Porque a base de cálculo do IPTU é o valor de mercado. Então, obviamente, se o valor de mercado aumentou por qualquer motivo, você pode acabar pagando mais de IPTU. E aí, há muitos anos atrás, chegou uma discussão na época do CTN, né, ao Supremo, para saber se isso não é uma dupla incidência, né? Você já vai pagar pela valorização do imóvel, em princípio, né, no IPTU, quando tiver uma planta genérica de valores nova, ou tiver uma avaliação individualizada, né? Ou você vai pagar também pela contribuição de melhoria. E o Supremo disse: olha, são dois tributos distintos. Os fundamentos são distintos. O IPTU é um imposto sobre propriedade, é um tributo não vinculado. A contribuição de melhoria é um tributo vinculado.
Você teve uma valorização que o resto da população não teve. Só que a obra pública beneficia a todos. Então, essa é a justificativa de você pagar a contribuição de melhoria, tá? Então, você pode eventualmente ter uma discussão de confisco, né? O valor foi muito excessivo, você não atendeu os limites individuais e o limite global, mas a cobrança é possível sim, tá? São espécies tributárias distintas, ok? Lançamento. Como é que o tributo é lançado? Vocês vejam que o CTN, no artigo 81, ele diz que 82, que o tributo vai ser lançado como qualquer tributo, né? O lançamento, ele é de ofício. Nós vamos estudar as modalidades de lançamento. O lançamento de ofício é aquele que é feito independentemente de colaboração do contribuinte. IPTU é lançado de ofício, IPVA é lançado de ofício. A Fazenda já tem todos os dados, né? Ela sabe qual foi o custo, ela publicou aquilo, né? Qual é o custo da obra, quais são as zonas beneficiadas, qual é o limite global, o limite individual. Então, assim, ela tem todas as informações são dela, ela não precisa de dados do contribuinte, não precisa de declaração do contribuinte. E aí o lançamento é de ofício. O que eu acho que é importante é que o Decreto-Lei 195, no artigo 9º, ele diz que você só pode cobrar, ou seja, fazer o lançamento da contribuição de melhoria após o início da obra, após uma parcela da obra, né, relevante já ter sido executada. Por quê? Porque a finalidade aqui é se ressarcir do custo da obra. Então, para você fazer o lançamento, você efetivamente já tem que ter iniciado a obra, já ter realizado uma parcela considerável dela, né? Então e aí é uma questão interessante, né? Os entes federativos, os governadores, os prefeitos, até a União, tá? A União não cobra contribuição de melhoria, é muito difícil. Não me recordo também de nenhuma. Talvez muitos anos atrás, obra de infraestrutura de energia elétrica, mas assim, recentemente nenhuma. E o que acontece? Os entes, os chefes do executivo, eles se preocupam muito em como obter recursos para financiar a obra. Então, vão pedir empréstimos, né? Sei lá, da onde é que vai sair o recurso para realizar a obra. Só que aqui, para você fazer o lançamento, você tem que ter iniciado a obra. Então, você não é um recurso, é um recurso para ressarcir o custo, né? Mais do que financiar efetivamente, porque não é prévio, né? Você já tem que ter iniciado a obra para cobrar. Então, muitos governadores aqui, chefes do executivo de modo geral, não se preocupam com isso. E aqui é uma crítica que eu faço, eu acho que é um equívoco, né? Porque não basta de onde você vai tirar o recurso é público, né? Então, se você pedir um empréstimo, você vai pagar aquele empréstimo com uma verba que é pública. Então, se a legislação lhe dá a possibilidade de cobrar um tributo, daqueles que sofreram uma valorização maior, que tem uma capacidade contributiva, teve essa valorização do seu imóvel, eu acho que deveria utilizar-se dessa cobrança para se ressarcir. No entanto, obviamente nem todo mundo precisa concordar comigo, e a maioria dos chefes do executivo não se preocupam com isso. Então é muito difícil a cobrança. Mas repito, Curitiba, Porto Alegre, mas especialmente Curitiba, cai muito em concurso de contribuição de melhoria. Ok? Fechamos então essa espécie tributária. Próxima espécie tributária são as chamadas contribuições parafiscais ou contribuições especiais. As contribuições parafiscais ou contribuições especiais, elas estão previstas nos artigos 149 e 195 da Constituição Federal. Então, 149 e 195. Por que elas são chamadas de contribuições parafiscais? É porque elas visam financiar atividades estatais paralelas ao do Estado. Atividades que são prestadas por outras entidades, mas são atividades que auxiliam do Estado,
né? Então, por isso que são contribuições parafiscais, é paralelas ao fisco. Não misture finalidade extrafiscal, que vai além da arrecadação, com parafiscal. Parafiscal é para financiar a atividade paralela do Estado. Uma atividade que é importante, que o Estado não presta diretamente, ou precisa de complementação, e essa receita vai para essas atividades paralelas. A contribuição parafiscal ela pode ser cobrada pelo ente federativo, ela vai receber o recurso e depois repassar para o beneficiário, para quem realiza aquela atividade paralela. Então, tem algumas que passam pelo orçamento, por exemplo, da União e depois vão para a entidade beneficiária. Ou, em alguns casos, é a própria entidade beneficiária, quando você tem uma delegação por lei ou por convênio, que acaba arrecadando essa contribuição. Tá? Então, eu posso ter as duas sistemáticas. Eu vou dar vários exemplos e vocês vão perceber que as duas possibilidades existem e os tribunais admitem, ok? Eu, pessoalmente, não gosto da denominação parafiscalidade, apesar de ser muito comum. É porque essa era uma nomenclatura muito usual antes da Constituição de 88, porque elas não eram consideradas, essas contribuições, antes de 88, como tributos. Então, era muito comum você usar a terminologia contribuição parafiscal, né? Eu já expliquei isso para aqui quando nós vimos lá os artigos 3º e 4º do CTN e o 5º do CTN. O CTN só prevê 3 espécies tributárias, porque na época as contribuições parafiscais não eram tributárias. A Constituição de 88, lá no artigo 149, ela trouxe para o campo tributário essas contribuições. Então, vocês vejam que o artigo 149 expressamente submete as contribuições a princípios tributários, né? O artigo 149, inclusive, ele está dentro do capítulo do Sistema Tributário Nacional. Então, não há dúvida que elas têm natureza tributária, né? Então, vai submeter a princípios da legalidade, anterioridade, retroatividade, todas as limitações, salvo alguma exceção constitucional. Nós vamos ver que existem algumas exceções, mas ela é tributária, tá? Não tem discussão mais a partir de 88. E aí, qual é o traço diferenciador? O que identifica essa espécie tributária? E eu já falei um pouco disso quando nós estudamos lá o 3º e o 4º do CTN, de um imposto, por exemplo. Qual é a diferença? Essas contribuições parafiscais ou contribuições especiais, eu gosto mais da nomenclatura especial, que é uma nomenclatura trazida pelo professor Ricardo Lobo Torres, né, o saudoso professor Ricardo Lobo Torres. Eu pessoalmente gosto mais, eu acho que é mais compatível com a ideia de algo que seja tributário. O que diferencia, o que identifica essa espécie tributária é a destinação específica. Vocês vão perceber que todas as controvérsias, ou pelo menos a maioria delas, passa exatamente pela caracterização disso como contribuição, de uma determinada previsão legal, de uma determinada cobrança, que às vezes se auto-intitula como contribuição, mas não é. Como é que você vai saber se aquilo é uma verdadeira contribuição? Dependendo da destinação específica. Para ser contribuição, a lei que institui aquele tributo tem que prever no que aquela receita será aplicada. Existe uma vinculação da receita com a despesa. Então, vejam, imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro líquido. Os fatos geradores à base de cálculo das hipóteses de incidência são parecidas, mas o que vai diferenciar um do outro? É que a contribuição sobre o lucro líquido, a destinação específica é Seguridade Social. Você tem uma vinculação da receita com a despesa. Imposto não. Imposto vai para um bolo e ele vai ser utilizado para atender às atribuições constitucionais,
né? Eu já disse para vocês, a IPTU. Ah, mas a minha cidade está abandonada. Minha rua, meu bairro estão abandonados. O dinheiro do IPTU não vai para isso, necessariamente. Vai para a saúde, para a educação, né? Vai para qualquer outra atribuição daquele ente federativo. Não necessariamente manutenção de ruas. Da IPVA não vai para manutenção de ruas. O imposto é um tributo não vinculado, né? É, mas as contribuições não. As contribuições, elas são vinculadas. Eu tenho receita e despesa. Eu tenho que identificar para qual o destino será arrecadado aquele tributo. Que o arrecadar vai para um determinado fim. Se eu não tiver a destinação específica, não é uma contribuição para fiscal. Ok? Eu tenho vários tipos de contribuições para fiscais. O artigo 149 da Constituição e o 195 trazem determinadas contribuições. Então, eu vou compartilhar com vocês uma classificação, que é aquela que eu vou utilizar como base para vocês, que é baseado nesses dois dispositivos constitucionais, que são aquelas contribuições mencionadas, né, na Constituição, no texto constitucional. Então, o artigo 149, ele diz: compete exclusivamente à União, a competência privativa da União, instituir contribuições sociais. Então, esse é o primeiro grupo, contribuições sociais. De intervenção no domínio econômico. Então, contribuições de intervenção no domínio econômico, são chamadas CIDs. Ou contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. É um outro grupo. Tem autores que diferenciam uma contribuição de interesse de categoria profissional, é um grupo, e contribuição de interesse de categoria econômica é um outro grupo. O Supremo faz essa distinção. Eu coloquei num grupo só, porque essas contribuições elas são corporativas. Mas realmente você tem contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas, tá? Mas dois tipos de contribuição, elas são corporativas. Como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no artigo 1463, 151, que é legalidade, 153, que é anterioridade e retroatividade, sem prejuízo no disposto do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Então, eu tenho, além do 149, que traz das sociais, da CID e das contribuições corporativas, eu tenho também, voltemos aqui, o artigo 149-A, que trata da COSIP. A COSIP é uma contribuição para a fiscal. O 149-A diz: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Esse na redação original, tá? O 149-A já está na redação dada pela emenda constitucional da reforma tributária, da 123. Mas, inicialmente, era simplesmente para custear o serviço de iluminação pública, na redação original do 149-A. Então, vocês vejam, ela foi criada, quando ela foi introduzida, a COSIP, lá pela emenda constitucional número 39, em 2002, ela surgiu como uma contribuição para financiamento de iluminação pública. E ela foi colocada no 149, ainda que pela letrinha A, exatamente para deixar claro que ela faz parte dessa espécie tributária, que ela é uma contribuição para fiscal. E vocês vejam a destinação econômica, serviço de iluminação pública. Por que não está num 49? Porque as contribuições para fiscais, elas são federais. Vocês vejam pelo caput do 149. As contribuições sociais, a CID, a desinteresse, são todas competências privativas da União. Já a COSIP, ela é da município e Distrito Federal. Então, ela veio num outro artigo e veio por emenda, porque você teve de criar um novo tributo e você teve de dar uma nova regra de competência tributária. Você precisou mudar a competência tributária, por isso que ela veio por emenda constitucional.
E ela ficou separado porque nós vamos ver que a COSIP é uma contribuição para fiscal sui generis. O que o Supremo não consegue colocar em lugar nenhum, ela é sui generis, né? Ela não segue a mesma lógica das demais que estão no caput do 149, né? Vocês vejam que elas têm, elas não é à toa que elas estão em artigos e dispositivos diferentes, porque a lógica delas é distinta, apesar de todas atenderem a característica de destinação econômica, ok? Vamos estudar cada uma delas, tá? Então não se preocupem, eu vou dar todas as discussões, vamos ver o que a reforma, eu já falei da reforma aqui, mas vamos rever, no caso da COSIP. Então, então vamos começar a análise pelas contribuições sociais. As contribuições sociais, que é a primeira lá da minha tela anterior, elas se subdividem. E aí eu vou me basear num recurso extraordinário antigo do Supremo, que é o RE 138.284, que ele faz uma classificação das contribuições sociais, ou seja, elas se subdividem. E até hoje ele adota essa classificação, ok? Eu tenho contribuições sociais que são gerais, eu tenho contribuições que são de seguridade social, e eu tenho outras contribuições de seguridade social, que se baseiam em competência residual da União. Então vamos começar, porque é importante que vocês visualizem. Aqui eu vou trazer algo que eu já dei nas outras aulas, quando nós vimos os princípios, a gente vai agora, né, juntando tudo. Vamos começar pela seguridade. Eu já disse aqui para vocês que seguridade envolve previdência, assistência e saúde. Então, toda contribuição que visa financiar seguridade financia previdência, assistência ou saúde. Se não for assistência, previdência ou saúde, é uma contribuição social geral. A contribuição social geral é o que restar. São outras atividades sociais, que a Constituição prevê como atividades sociais, mas que não se caracterizam como seguridade social. As de seguridade estão no 195. Vocês deviam estar, eu acho que vocês deviam estar se perguntando, por que André falou de um 49 e um 95? Onde é que está o 195? O 195 é isso. O 195 trata de seguridade. Então, você tem o caput do 95, que são as contribuições de seguridade social, as que são nominadas, e eu tenho outras contribuições de seguridade que estão lá no parágrafo 4º, que podem ser criadas pela União com base na competência residual. Juntando coisas que eu já dei aqui para vocês, isso é importante. Vamos juntar, eu vou tratar, vou dar os exemplos, vou explicar, mas trazendo um pouco da parte geral, né, nesses minutos que me restam dessa aula. Seguridade, o 195, tanto as de contribuições de seguridade como as outras, nós já estudamos aqui que elas são exceções à anterioridade geral. É o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. São exceções à anterioridade geral, ou seja, tanto a 2, essa aqui, quanto essa, elas podem ser cobradas 90 dias após, 90 dias após a publicação da lei que criou o Majoru. As contribuições sociais gerais, elas observam as duas anterioridades. Isso costuma cair muito em múltipla escolha, especialmente na área federal. E geralmente o que vem é o salário educação. Vocês vejam, educação é uma atividade social relevante, mas que não envolve, não faz parte da seguridade. O salário educação, ele é uma contribuição social geral. Está lá no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição. Financia a educação. E tem que observar as duas anterioridades. Não é uma exceção, porque não é seguridade. Ok? Está na regra geral da Constituição. Outro exemplo de contribuição social geral, contribuição para o Sistema S.
SESI, SENAI, SESC, né, são contribuições para serviços sociais autônomos. O SEBRAE, nós vamos ver que é uma outra natureza, mas SESI, SENAC, SENAI, todos eles, o sistema S mais, assim, os serviços sociais autônomos, que são o sistema S mais tradicional, né, eles que estão lá no 240, eles são contribuições sociais gerais, né? Tem a ver com educação, tem a ver com, de uma certa forma, com é, a parte de você, educação, né? Você faz treinamento, você faz cursos, então você vai estar lá como contribuição social geral. Observam as duas anterioridades, ok? Exemplos de contribuições de seguridade que estão lá no 195. COFINS, PIS, PASEP, contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição previdenciária, tanto do empregado quanto do empregador, e a CBS que vai ser instituída, né? A CBS que a gente já falou aqui quando vimos a reforma tributária. A CBS está no artigo 195. Então, todas elas são de seguridade. Então, a majorada, desculpa, voltamos. Majorada, 90 dias depois você pode cobrar. Outras contribuições de seguridade social são aquelas criadas com competência residual da União. CPMF, o Supremo entendeu que era desse tipo. Então, ela é dentro de uma competência residual, ela não estava no texto originário da Constituição. Só que a CPMF veio por emenda, né? Mas não está no 195, ela está no ADCT. Né? A CPMF, por ser provisória, ela está no ADCT, ela não está no corpo da Constituição. A CBS se já está no 195, ok? Então, isso aqui é importante. Uma outra observação para terminar a aula e terminar essa parte aqui, né, dessa classificação. A única delas que exige lei complementar para a sua instituição são aquelas criadas com base na competência residual. Todas as demais são instituídas por lei ordinária. Salário educação, Sistema S, COFINS, PIS, PASEP, Previdenciária, a CBS também é por lei complementar. Mas fora da CBS, porque veio da reforma, e essas todas de seguridade, essas outras que são lei complementar, todas as demais são leis ordinárias. Tá? A Constituição não exige lei complementar, só para o 195, competência residual, e para a CBS. Para o restante, basta lei ordinária. Na próxima aula, nós continuamos analisando essas contribuições, ok? Eu vou tratar um pouco mais das contribuições para fiscais. Então, até a nossa próxima aula.